E aí, Descomunais, sejam bem-vindos a mais um Descomunais Cast, o primeiro de 2026. Esse vai ser um pouco diferente. Nasceu de uma conversa que a gente teve aqui mesmo, no ano passado. A gente estava conversando sobre emagrecimento, o que é saudável, o que não é, tal. E surgiu a ideia de gravar esse vídeo justamente para falar do que tem de bom nessas histórias de emagrecimento, de ferramentas, de remédio, de cirurgia, e também falar dos possíveis efeitos colaterais, dos riscos de não fazer com acompanhamento, de fazer aleatoriamente, etc, etc. Então, eu tô aqui com a Kátia, que é nutricionista, nossa nutricionista, e a Kelly, que é doutora, é médica, para trocar ideias sobre esse assunto. A gente não quer falar que nós não somos donos da verdade, mas a gente quer trazer alguns assuntos à tona para ajudar, para auxiliar, para você também pensar sobre isso. Então, eu vou convidar a Kelly e a Kátia para se apresentarem. Não vou fazer essa apresentação para vocês, não. Muito obrigado, primeiro, por terem aceito o convite, né, da gente estar aqui hoje. Então, vamos lá. Pode começar. Por ordem alfabética. Bom, eu sou a Kátia Denise, com Z. Eu atuo na área tem 3 anos. Sou nutricionista clínica, esportiva, fitoterápica, e hoje eu trabalho tanto com esporte, né, tanto com a parte de esportes amadores, então eu não trabalho efetivamente com atletas de alta performance, mas com pessoas comuns que querem transformar a sua vida numa vida melhor, com uma melhor qualidade, através do esporte, e também trabalho com emagrecimento. Então, tenho muitos pacientes que vêm com essa questão do emagrecimento para mim, para a gente trabalhar em conjunto qual é a melhor forma de trazer esse benefício para eles. Eu sou Kelly, sou formada desde 2005 pela Faculdade de Medicina de Mogi. A parte de emagrecimento não é a minha área de trabalho de atuação normal, mas eu acho que eu entro nessa história muito por uma história de sempre viver dessa forma. Fui esportista há muitos anos na faculdade. Depois da formação, ganhei muito peso, então vim trabalhar agora como paciente também, e eu acho que isso também traz uma questão não só como médica, mas como experiência pessoal. Acho que é o mais importante aqui hoje. Então, assim, eu já minha formação de medicina, eu sou cirurgiã geral desde 2010, trabalho na parte de urgência e emergência, e faço a parte de clínica médica desde que me formei, então isso já tem 20 anos, que acompanho pacientes hipertensos, diabéticos, históricos familiares. Então, acho que isso traz a parte médica de estar sempre me atualizando para o uso pessoal, para o meu trabalho, porque isso é uma coisa que eu sempre trabalhei comigo, porque antes da bicicleta, eu fiz balé clássico muitos anos, então eu vim de uma parte de esporte, de dançar, com um padrão de beleza na época, aquela coisa de corpo. Sim. Estética, né? Estética. Então, essa coisa, para mim, é muito comum. É uma conversa que é o meu dia a dia, e eu brinco muito, como eu falo para os meus pacientes, que eu sei muito bem como é estar do outro lado. Não só cuidar... Isso faz muita diferença. Mas como entender a dificuldade do paciente que está do outro lado, nessa briga constante, em controlar peso, em esse monte de novidade que a gente tem cada dia mais. E eu acho que isso é super importante. E aí eu acho que é por isso que isso é muito comum para mim. É uma conversa, apesar de não ser minha área de atuação mais efetiva, técnica, mas a gente acaba buscando, estudando, porque eu uso e tenho as pessoas que eu acompanho, vejo sempre. E tem outra coisa, né? Quando a gente tá no esporte, tá na parte de medicina, a gente tá focando em saúde. Sim. Saúde, longevidade, então, no mínimo, a gente tá atento a tudo. A gente está prestando atenção. Então, nós vamos falar, basicamente, por que surgiu essa conversa. A gente estava aqui, exatamente ali, de fora, e aí, trocando ideia, a Kelly comentou que estava usando Mounjaro. Então, a gente fala da experiência, ela está usando, já eliminou 14 quilos. Foram 14 quilos. 14 quilos. Mas ela vai contar a história melhor. Junho, né? Tá vendo? Desde junho. Então, tem coisas que são efetivas, funcionam, são benéficas, desde que usadas bem. Usadas corretamente, com acompanhamento. A gente queria falar bastante sobre isso. A gente falou também sobre bariátrica, falou sobre outras coisas, sobre hábitos. Então, tem muita coisa envolvida quando a gente fala de vida saudável, de emagrecimento, de longevidade. Não adianta a gente querer aqui a fórmula mágica, né?
E é o que muita gente procura, infelizmente. Eu quero, tem uma injeçãozinha aí que eu só vou aplicar e resolver minha vida. Eu posso sair comer à vontade, beber, fazer tudo que eu quiser e vai resolver minha vida? Não vai. O imediatismo, né? Esse é o ponto. Infelizmente, a gente procura muito pelo imediatismo. E, na verdade, o Mondiaro, o Ozempic, né, a tirzepatida e outras também, outras canetas que têm aparecido, elas vêm como uma forma de ferramenta para te auxiliar a mudar hábitos. Elas vêm, na verdade, com a ideia de que elas vão ser uma parte do caminho para que você faça uma mudança e consiga viver bem e manter o que você conseguiu sem elas. Porque se você não tem essa mudança, o que vai acontecer é que quando você tira, você volta aos padrões normais. Só que voltando aos padrões normais, entre aspas, né, você muitas vezes não vai voltar com a mesma qualidade até de vida que você tinha. Você perde ainda mais qualidade de vida. Sim. Um exemplo é que muitas vezes, como você deixa de comer, você acaba perdendo massa muscular e perde gordura. E se você para de tomar a caneta, você vai voltar a ter apetite, vai consumir mais. O seu corpo também entra num estado de alerta, onde ele precisa repor aquilo, porque ele vai pensar que você vai morrer. E aí ele precisa entrar, ele precisa fazer alguma coisa para que isso não ocorra. Compensar. Que é o que a gente chama, ele compensa muito. Exatamente. O corpo da gente, ele é um corpo que ele é feito desde a época dos vegetais para sobrevivência. Exatamente. Então ele sempre vai cansado, tipo, por exemplo, que eu sempre explico para os pacientes, longos jejuns também não adianta. Disse o jejum intermitente, hoje que se fala muito, mas não é dessa forma que as pessoas têm feito. Eu paro de comer às 8 da noite, eu só vou comer no dia seguinte. Então, não é assim. Tem alimento correto para estimular, tem o que comer antes do início do jejum, depois, porque senão o seu corpo, na verdade, ele vai entrar no estado de alerta. Do tipo, eu não sei como me alimentar. Eu não sei quando ele vai me alimentar, eu não sei como ele vai me hidratar, eu não sei como vai acontecer, então eu vou segurar. Guardar o máximo possível. Então você acaba entrando também no efeito. Qual que é a forma mais fácil de acumular no corpo? É segurar. Gordura. É isso. Gordura, que é a coisa mais fácil de queimar, mais difícil de queimar depois, que dura mais. Então o corpo sempre vai querer gordura. E aí, até puxando um gancho que você falou do jejum intermitente, uma coisa que é muito importante, que isso a maioria das pessoas pensam mesmo. Eu vou fazer o jejum porque eu vou emagrecer. Eu vou fazer uma cetogênica porque eu vou emagrecer. Na verdade, quando você faz realmente uma dieta cetogênica, quando você faz uma dieta, não sei... Seja ela qual for, né? Low carb, agora tem uma alteração, né? Da selvagem, tem que uma cada dia é uma moda, né? Você tem N tipos de dieta. Só que assim, quando você vem no nutricionista, a gente faz ali as medições que precisam ser feitas, faz os cálculos que precisam ser feitos de acordo com o que é o teu objetivo. Individual. Teu objetivo é emagrecer? Ok, então nós vamos fazer os cálculos necessários e dentro daqueles cálculos, já com o valor exato, por exemplo, de calorias e nutrientes que você precisa, é que a gente vai montar a tua dieta. Então, se você for fazer uma dieta comum, vai ser aquela quantidade de calorias e nutrientes. Se você for fazer um jejum intermitente, vai ser a mesma quantidade. A diferença é que você vai comer menos vezes, só que você vai comer mais. Se você for fazer uma cetogênica, é a mesma quantidade. A diferença é que você vai comer menos, porque gordura tem mais caloria, você vai comer mais gordura, então você acaba comendo menos. Volume menos. Exato. Então, o que muda é isso. É a forma com que a gente vai pegar essa estratégia e colocar para você comer. Mas a estratégia é uma só. É uma estratégia que você vai utilizar. Aliás, é uma base que você vai utilizar para uma cetogênica, para uma mediterrânea, individualmente, só que a quantidade, a distribuição é só a distribuição que muda. Mas e o tipo de alimento, dependendo do tipo da dieta. O que a gente vê na internet é muito disso, de as pessoas colocarem, promoverem isso como, você vai comer menos e você vai emagrecer. E tem mais uma questão aí, comer menos não significa emagrecer. Como vocês falaram, o corpo, ele tende a querer guardar gordura. E como que isso acontece também? Através de um carboidrato. O carboidrato, muitas vezes, que não é gasto, ele vai ser transformado em gordura pelo fígado. Além de causar vários problemas de saúde, pode causar vários problemas de saúde, ele vai como gordura adiposa.
E fica como gordura no fígado, que é uma doença, um problema. Tá isso ficando generalizado, né? Criança tá tendo gordura de fígado. Então, assim, que as pessoas, não é uma gordura que você visualiza, mas ela existe. A gordura visceral, inclusive, ela é muito pior, é muito mais prejudicial ao paciente do que, inclusive, a gordura externa, que é a que a gente tem de massa magra e massa gorda. Ela sabe, a Kátia sabe disso, tem pacientes magros que tem a gordura visceral muito alta. A gordura visceral alta dentro da conformação desse paciente. E esse paciente tem risco cardíaco, como tem mais pacientes magros que têm triglicéridos aumentados. Porque o triglicéridos é um fator que ele tem a parte genética muito importante. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, numa fase que eu estava trabalhando muito, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que foi quando eu voltei a procurar a qualidade de vida, eu trabalhava 70 horas semanais, plantão direto, come mal, dorme mal. É uma conjunção de situações que na época eu precisei fazer aquilo. Foi uma decisão. Quando eu fui ver, eu tive uma encefalopatia hipertensiva, que a gente chama. Eu comecei com uma PA baixa, estava nos 15/10. Quando eu fui ver, eu cheguei no hospital, já estava com 21/14 de pressão. Eu caí, desmaiei, fui fazer os exames. Eu não estava com tanto acima de peso, mas qualidade ruim, alimentação ruim, tinha gordura, fígado, tudo isso. Eu estava com triglicéridos de 190. Um risco. E quando eu comecei a pedalar, que eu voltei a fazer esporte, e, gente, eu sempre falo inclusive para os pacientes que passam comigo, é o dia a dia. Fazem 10 anos que eu estou nessa luta, nessa mudança de hábito, trabalho, hábito, vida. Não é assim. Não existe um milagre. Você vai voltar, você erra aqui, volta. Porque isso é uma mudança, é que nem, por exemplo, não adianta só você tomar uma medicação milagrosa. Se você não muda a cabeça, vai voltar a engordar de novo. Você entender por que você come, né? Normalmente não é físico, é emocional. É emocional. Na verdade, emocional é 100% do que controla a gente. Triglicéridos baixou só com a atividade física. Sem tomar medicação. Mas porque o fator genético é importante. Então, teve a mudança do hábito. Então, essa questão do milagre não existe. E tem os efeitos colaterais. Toda escolha tem esse efeito colateral. Exatamente. A não ser que seja uma mudança de vida, que isso não é da noite pro dia, a gente tem efeito colateral. Sim. Mas tem também. Se você, por exemplo, a pessoa, ela decide não vai tomar nenhum remédio, não vai fazer nada, mas vai mudar os hábitos. Aí ela vai começar a fazer uma atividade física. Ela vai perder amigos. Porque aqueles amigos da balada já não vai dar certo. Você muda o ambiente, sempre tem efeito colateral. Mas cada escolha é uma consequência, é uma renúncia. Eu acho que aí entra, não é nem como efeito colateral, é mudança mesmo. Isso. De você mudar o que você quer. Né? Eu sou aquela pessoa, eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto de ir, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de passear, mas dá pra você ter equilíbrio. Lógico. Eu acho que a grande questão, assim, aqui, fora você, né, Ale, que é o mais atleta de todos. Exatamente. Mas a gente brinca muito, mas assim, a gente, ninguém que vai ser atleta de alta performance. Não, nem tem objetivo. Nem objetivo disso. Mas a qualidade de vida é outra, a busca de mudança é outra, né? Mesma coisa, a gente tem que, voltando para a gente está falando sobre as buscas de alternativas para a saúde, a gente tem milhões de situações que a gente que podem ajudar a gente. A gente tem o Mounjaro atualmente, temos o Ozempic, nós temos a bariátrica, nós temos cirurgia plástica, nós temos mudança de hábito só apenas com mudança alimentar e qualidade. Esse monte de dieta de moda que eu falo que, na verdade, todas é a mesma coisa. Muda o nome. Só muda o nome. Marketing. E o sofrimento. E o sofrimento. E a qualidade. Mas todas essas questões, elas têm que ser baseadas em uma coisa. Primeiro, o seu biotipo. Eu não vou ter o corpo da Kátia, ela não vai ter meu corpo. Isso é uma coisa que me mexe muito. Que as pessoas usam muito, por exemplo. Quero ser igual àquela pessoa. Estou usando o Mounjaro. Então, a minha resposta ao Mounjaro é diferente da resposta da Kátia, da fulana, da ciclana. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho facilidade de ter massa muscular. Então, mesmo com essa perca toda de peso, porque estou acompanhando com ela, exatamente porque a minha preocupação era essa, mesmo não fazendo as atividades, porque foi uma questão que eu fui buscar por uma necessidade de cirurgia, precisei operar, a tireoide mexe muito com a gente, tudo isso. Bastante.
a minha massa magra, ela ainda tá mantendo. Mas tem outra pessoa que vai perder o mesmo peso que eu, que a qualidade de massa magra não vai ser igual. Sim. Vai perder mais ou menos o mesmo de gordura, mesma coisa, de peso na balança, vamos por pôr assim, eu perdi nesses dias, nesse mês. Eu tô desde junho nessa... Na verdade, eu tô com a Kátia já há mais de um ano, porque a ideia era essa mesmo, é mudar a cabeça. Sim. E eu sei que não vai ser de uma hora para outra vivendo... É demoradinho. Não tem jeito. Sim. É difícil virar chave, a gente sabe de um monte de questões. Então, tem pessoas que estão fazendo o mesmo uso que eu, com a mesma condição, o mesmo acompanhamento com ela, só que perderam muito mais massa magra do que massa gorda. E porque isso é ruim, né? Isso é ruim. Então não adianta, é até o mesmo tratamento, não é funcional e não é a mesma coisa para as pessoas. Depende da pessoa. Eu acho que isso é o grande importante a gente falar. Então a pergunta que a gente vai começar aqui, Mounjaro, é bom ou é ruim? Ele é bom, feito com qualidade de acompanhamento e não comparação. O que é bom para você não é a mesma coisa de bom para o outro. Para qualquer caso, qualquer obesidade, ou tenha, tipo, não, teria que ser uma quase obesidade mórbida, ou não, qual é o enquadramento? Nós temos 3 contraindicações absolutas, que, como eu falei, não é a minha área de trabalho, então eu fui pesquisar, que eu já sabia. Por exemplo, pacientes com um histórico de um tipo de câncer de tireoide, não é indicado, que é uma coisa nova que ninguém divulga. Pacientes com algum tipo de históricos familiares de cânceres endocrinológicos, por exemplo, também não são indicados. Pacientes com história de esteatose hepática, doenças renais prévias, tem que se tomar o cuidado. Por exemplo, a gente tem visto muito casos de pancreatite em pacientes sem histórico nenhum, inclusive sem cálculo de vesícula, que é uma das causas maiores que levam o paciente a ter pancreatite, ou uso, ou etilismo crônico, aumentou-se muito, porque ela mexe na absorção da gordura da esteatose hepática. Ela mexe com a absorção de insulina. Isso ninguém está te falando. A aplicação. A partir do momento que você começa a utilizar o medicamento, ele pode aumentar, ele pode ter o aumento dessas doenças de base. Tá. Paciente que tem uma genética, por exemplo, mas isso tem a ver porque a pessoa está fazendo um uso errado de dose, tá? Forma de alimentação, porque você pode ter mais estímulo, e doença prévia histórico-genética. Então, não só simplesmente pelo fato de estar utilizando, mas muito por estar utilizando numa dosagem errada, sem de forma errada, e não fazer toda e qualquer medicação. Precisa ter um exame anterior. Sim. Você precisa examinar. Nós estamos falando de drogas. Exato. São drogas, vamos dizer que são liberadas, mas são drogas. Mas são materiais sintéticos. Exato. Né? Então, qualquer tipo de medicação, tomar uma dipirona pode dar problema. Sim. Pode até matar. Exatamente, uma superdosagem, um paciente alérgico que nunca soube, ou que está hipersensível na fase. Então, a medicação, eu sempre sou assim, recurso é ótimo ter. Ainda bem que nós temos as medicações. Ainda bem que a gente tem remédio para pressão alta, remédio para diabetes, Mounjaro para ajudar nas obesidades que precisam. Até por isso nós estamos vivendo mais. Exatamente. Antigamente, com 40, 50 anos, a gente já estava velho, né? A expectativa de vida era essa. Antigamente, há uns 200 anos atrás, nem isso, menos até, independente dos locais de países que nós estamos falando, o paciente morria com diabetes tipo 1. Um adolescente, sem saber que tinha diabetes. Tuberculose, quanto morreu de tuberculose, né? Nem, né? Acho que em 100 anos aí. Nem 100 anos. Né? Então, assim, a gente tem que saber fazer o uso. Ninguém tá falando que não é legal. Sim. Eu tô falando mesmo porque eu falo, você eu tô usando. Né? Então, você não vai falar que é ruim. Exato, não. Não é nem como. Mas é o que eu falei, mas é o cuidado. É entender que, assim... corretamente, é positivo. É bom, é preciso. Que, por exemplo, eu tenho um histórico familiar muito grande de doença de diabetes e pacientes dialíticos. Então, para mim, o controle da diabetes, da insulina, da glicemia, da hemoglicada é extremamente importante, necessário para minha qualidade de vida, mas da forma correta. Não é achar que estou tomando ele, eu posso fazer o que quiser. Sim. Porque eu também tenho que fazer o controle alimentar. Até porque você não vai ser usuária de Mounjaro pro resto da vida. Até em algumas medicações, Ale, existe a possibilidade sim de uso. Paciente de uso contínuo. Você vai fazendo
Mas não para emagrecimento. Não para Não para emagrecimento. Não, falando para Para emagrecimento. doença de diabetes. Porque, na verdade, vamos falar. Ele foi criado para isso. Exatamente, não é um remédio para emagrecimento. Não. Principalmente o Ozempic, ele é muito utilizado para isso. A tirzepatida, a tirzepatida não vejo nem tanto, mas o Ozempic mais ainda. Pelo tipo de hormônio com o qual ele trabalha. Sim. Porque ele foi mesmo criado para uma resistência insulínica, por exemplo. Então ele foi criado para um tratamento. Essa é uma dúvida que eu tenho. E aí? Aí viram que o pessoal começou a emagrecer? Porque aí houve associação porque como você, por exemplo, no caso do Mounjaro, o Ozempic, ele interfere só em uma dessas excretinas que são do que é o GP1. O Mounjaro, ele faz associação desses dois hormônios, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, essas excretinas que fazem, como ele vai junto, eles mexem inclusive no que a gente chama de glucagon, da absorção do glucagon, que é uma inversão. Então, viu-se que por que emagrece? Que como ele mexe nessa história da perca de peso, da fome um pouco, mas também da forma de absorção, ele estimula a produção de insulina. Por isso que ele melhora a perda de peso. Entendi. Mas o Ozempic emagrece também. Mas menos. O Mounjaro, ele chega a perder mais ou menos, acho que uns 20% do percentual de gordura. O Ozempic chega a 11%, 10%, para não falar besteira. Eu sei que é uma perca menor. Porque, como o Mounjaro tem a associação desses dois, ele mexe tanto na absorção de insulina, como na ação central da rede de fome e absorção da base. Entendi. Entendeu? Mas de qualquer forma, também os dois foram para diabetes. Né? Então, assim, essa é a inicial. indicação do E remédio. para pacientes de obesidade mórbida que teriam algum tipo de contraindicação cirúrgica. Também. Nasceu para isso também. Também ajuda muito nisso. Sim. Porque uma coisa vai levando a outra. Mas não que ele foi pensado para isso. Nenhuma dessas medicações foram criadas exatamente para emagrecimento. Mas como vão vendo as associações... Ele foi muito mais divulgado para o emagrecimento, mas para os doentes diabéticos é excelente. Pacientes que, por exemplo, um médico que tem resistência ao uso de metformina, glicazida, que são esses antibióticos. Tanto que quem é diabético e está fazendo uso do Mounjaro e do Ozempic, você tem que tomar muito cuidado com a associação dos outros hipoglicemiantes, como metformina, porque aí você faz hipoglicemia. Porque como ele estimula a produção da insulina pelo pâncreas e pelo fígado, você desce mais, então você tem que tomar muito cuidado. E aí você pode criar outros problemas, como eu já vi, por exemplo, a acidose metabólica. Que pode, inclusive, matar. Então, assim, tem um ponto que é importante a gente conversar aqui, que é o uso indiscriminado. Né? Porque é exatamente isso. A pessoa ouve falar, o Mounjaro emagrece. Aí eu quero emagrecer. Aí ela vai lá e dá um jeito de comprar em algum lugar, sem conversar com o médico antes, sem passar com consulta para saber qual é a dosagem, se ela pode, se ela não tem nenhum risco associado que deveria ser, no mínimo monitorado, ou então até evitar, não, esse medicamento para você não é possível, você não pode utilizar. Mas a gente sabe que na prática, não sei se é a maioria, mas eu ouso dizer que a maioria vai buscar, porque até quando não era permitido vender aqui no Brasil, que hoje é permitido, certo? Sim. Hoje a Anvisa permite, mas quando não era permitido a gente sabia de pessoas que usavam. Que vai buscar no Paraguai, importa, enfim. E a pessoa usa indiscriminadamente. Eu vi uma notícia que me chamou bastante atenção, vi um vídeo há um tempo atrás, que a questão vocês até comentaram aqui, né? A pessoa começa a usar. Aí ela vai e emagrece. Fica felizona, beleza? Ela para de usar. Porque chegou no objetivo, tô me sentindo bem. Pessoalmente. Beleza. Só que ela não mudou os hábitos. Ela continua se alimentando. Aí chega fim de ano, né? Festa, tal, aquela coisa toda. Ganha peso de novo. E aí ela volta em janeiro. Vou utilizar mais um pouco. Vou comprar mais uma. Vou aplicar e vou voltar ao que eu era antes. Só que o grande problema é exatamente a perda de gordura e de massa magra. Normalmente, quando a gente faz a primeira aplicação, né, o primeiro movimento aí, você vai perder um percentual de gordura e um percentual de massa magra. A pessoa vai ganhar o peso de novo sem treinar, sem fazer atividade física, só vai ganhar gordura. Aí nesse vídeo, eu vi a pessoa falando de pessoas magras, então com 50, 60 quilos, com 60% de gordura, se não me engano. É possível 60% de gordura?
Quando a gente olha... Percentual de gordura. Por exemplo, na verdade, assim, muitas vezes eles tomam como base a bioimpedância. A bioimpedância tem os desvios padrões ali, que pode ser um volume, um valor bem mais alto, né, mas eu não diria 60% de gordura. Eu gosto muito de usar o adipômetro, porque ele me traz um número mais real, né. A bioimpedância também vai trazer um número interessante, mas sempre tem ali um desvio, tá? Que pode acontecer por N fatores. Eu não digo 60% de gordura, né? Porque se você pegar uma pessoa que 60% do corpo dela, que deveria ser água, por exemplo, não é gordura, ela já estaria, por exemplo, acredito eu, acamada. Né? Ela já estaria bem debilitada. Mas ela pode chegar num percentual alto, sim. Mesmo sendo magra, aparência magra. Exatamente. O visual. O falso magro, que muitas vezes a gente vê. E nisso, o que a gente não vê é que quanto mais gordura você tem, a gordura, ela produz citocinas pró-inflamatórias. São substâncias que vão inflamando o seu corpo. E essa inflamação vai dando abertura para o seu corpo receber micro-organismos patogênicos que vão prejudicar a sua saúde, vão trazer doenças. Cai a imunidade, o paciente está sempre gripado. Exatamente. Ai, nossa, eu peguei uma gripe agora e virose, melhora, final de ano, um calorzão, tudo, eu tô sempre ruim, sono, qualidade de sono, cansaço, arrastando. A cognição é péssima, atenção, concentração, você não consegue se concentrar, você não consegue ter dicção, você não consegue mais conversar, né, evoluir numa conversa. Raciocínio lento mesmo. Raciocínio lento, você não consegue mais evoluir numa conversa, por exemplo. Então, tudo isso acaba fazendo com que a pessoa, ela vai perdendo ainda mais a saúde dela. E quando a gente fala de ganho de massa magra, né, muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu não quero ficar forte. Mas não é para ficar forte. Não. Massa muscular, ela tá ligada com todo o seu corpo, exatamente, desde a sua musculatura até o seu cérebro. Precisam Panturrilha, que manda sonhos pra gente. Aquela história do, assim, nós mulheres, principalmente, que tem essa questão da menopausa, perna é essencial. Exato. Para qualidade cerebral, longevidade. Né? Não é nem aquela brincadeira, não é nem para você fazer postura, ficar bonitona na praia, não. É pra você conseguir levantar com a sua colinha de cobra para poder continuar vivendo. Eu ouvi um negócio esses dias falando o seguinte, você tem duas opções, né? Ou você fica forte, e forte não é musculoso, com a musculatura, com a sua massa magra fortalecida em dia, né? E aí você consegue fazer suas coisas sozinho, ou você vai ter que alguém te limpar no banheiro. Eu costumo dizer isso também. Se você quer ter essa autonomia... Você quer ser independente ou você quer precisar de alguém para te ajudar a tomar banho, a ir ao banheiro, né? E hoje a gente já sabe que existem alguns estudos que não só a questão muscular, na questão de musculatura só de movimentação, mas hoje a gente já sabe que doenças que trabalham a parte cerebral, que tem Alzheimer, neurodegenerativas, Alzheimer, demência senil, Parkinson, elas estão muito relacionadas à parte muscular. Então, tipo de qualidade de alimentação e atividade física. É uma associação. Não é o esporte, não é aquele esporte de... Não é alto perfeito. Não estamos falando aqui de rendimento, não. Não, é você conseguir fazer 40 minutinhos de uma boa musculação, com uma qualidade de peso. Não é para ficar forte, ter resistência muscular, chegar até o cansaço, não. Mas é estimular isso. Então, hoje já sabe que algumas doenças demenciais, elas também estão relacionadas a isso. É aquela coisa, você quer lembrar do seu neto que vai vir, aí no meu caso, que tem pequena, eu quero poder brincar com o neto na praia, e poder lembrar para contar as histórias para ela. Lembrar que ele é seu neto? Porque ele é meu neto. Esse menino. Ou até para envergonhar minha filha na frente do neto. Isso é importante. Esse é um aspecto que muita gente negligencia, mas a atividade física é remédio. Exato. É remédio. Não, se você vai obrigatório. Um médico, e aí a gente tem uma médica aqui para confirmar. Acredito que 99% das recomendações hoje, né, óbvio que tem lá os casos que não são, mas grande parte das recomendações médicas, começam pelo vai fazer uma alimentação adequada e fazer atividade física. Dificilmente você sai de um consultório hoje sem esse tipo de recomendação médica. Dificilmente.
Assim, se você faz, continue fazendo. Se você não faz, vá fazer. Comece ontem. Porque hoje já tá mínimo tarde. pra você Hoje manter a tua você saúde. precisa. Não, e saúde mental, né? Eu falo porque, assim, além dessa minha experiência da parte de urgência e emergência, eu também sou médica do trabalho. Ah, Então, eu vejo a questão na saúde mental hoje, tanto que a NR1 está entrando aí com tudo, né? Que é a normativa de regulamentação trabalhista da parte de saúde mental, está vindo com tudo para olhar para esse eu lado. não sabia dessa. E hoje a gente sabe que, assim, a síndrome de burnout, Uhum. tudo que a gente tem falado muito isso, você entende que essa falta do tirar meia horinha que seja para fazer uma caminhada, fazer uma higiene mental, põe um fone de ouvido, esquece o que está Desconecta. acontecendo, meia horinha, né? Aí a gente sabe, é difícil, eu falo muito para os funcionários que a gente trabalha lá. Outro dia mesmo tive uma conversa com um funcionário da gente, falei, então, o que você prefere? É isso ou parar na cama? Escolher. Eu entendo, porque eu venho desse outro lado, é como eu digo, eu falo que eu sou um exemplo porque eu tenho dos dois lados, eu venho de uma caminhada de trabalhar 70 horas semanais, por uma necessidade, mas entender na hora que eu tomei o susto, porque o corpo avisa, Sim. diz assim, ó, Mas assim, você E teve aí? sorte, né? Porque às vezes o aviso não tem não, segunda eu chance, tive sorte, né? porque na época eu tinha 36 anos de idade, eu perdi a movimentação de músculo, eu tive uma iteira quase, que um acidente vascular transitório, com 36 anos. E eu tô nessa mudança há mais de 6 anos. Então, eu entendo que é difícil. É muito difícil. A gente tem desculpas para tudo. Eu falo pessoalmente, somos falo assim, ótimos. vai, meu Deus do céu, acabei de chegar no hospital. Será que eu vou? Então, assim, Esse é o momento que não pode nem pensar. Tem que ir. tem que vir. Só vai. Eu lembro que quando eu comecei a pedalar, o que eu fazia? Eu acordo cedo. Para mim é muito melhor, mais fácil. Já deixava tudo pronto. Porque eu sei que vai chegar no final do dia, eu vou ter mais dificuldade. Então, eu já me entendo, eu acordo de manhã mais Já disposta. vai e resolve. Então é isso, você tem que ir adaptando. Eu brinco muito com os meus pacientes, gente, não faz isso. Pode olhar meu Strava lá, tem pedal lá das 4h30 da manhã. E Não verdade. é mentira, e é verdade. Também tem um pedal, faz 1 ano que eu tô pedalando, mas agora, entendeu? Agora eu posso voltar, porque tem algumas questões de saúde, Sim. mas tem das 4h30. É difícil, é difícil. Sim. Mas Ninguém aí você tem que sabe. escolher qual é o seu difícil. Tudo vai ser difícil, né? Você perder sua movimentação, você perder sua saúde é difícil. Mas aí, o que é mais difícil? Você perder a sua saúde, você perder as possibilidades da sua vida, você muitas vezes ficar acamado, né? Não poder fazer suas coisas, ou você ir para academia E e hoje fazer a o gente tem difícil na essas academia, ferramentas, uma bicicleta, uma caminhada. E hoje a gente tem as ferramentas, Nossa, que acho que é uma fácil. grande conversa que a gente tem Sim. aqui, né? Tudo isso é bom. Munjar é bom, Zempic é bom. Todas essas situações, paciente de obesidade mórbida que precisa de uma bariátrica é bom. Só que também todos, se você não abre mão, não muda a cabeça, não vai fazer milagre. Vai voltar o que era Não antes. adianta. Cirurgia plástica é ótimo, Sim. porque também a gente sabe que ajuda, a autoestima faz diferença. Eu acho que o Munjar, ele entra nessa questão muito para dar aquele pontapé. Que às vezes você para, você fala assim, ai, eu já tô fazendo. Sim. Não consigo Mas sair daqui. O acompanhamento com a nutricionista, com o médico, é importante. Fundamental. Isso é muito. Porque assim, gente, eu tô vendo pacientes jovens, como eu disse, com pancreatite, hepatites medicamentosas. E aí já era. já Não tem o atrapalhou. que fazer. Então. Aí não é mais O qualidade. futuro já tá comprometido. Né? Gente, as pessoas não têm noção disso. Um paciente com uma hepatite medicamentosa é uma vida ruim pelo resto da vida. Não tem remédio. Doença hepática é uma doença ruim. Eu sempre falo para os pacientes, é uma doença que ela vai te minando aos poucos. Não é, por exemplo, você vai ter um infarto, acabou. Uhum. Não. Isso vai piorar, porque aí do fígado vem pro pâncreas, do pâncreas é a vesícula que não funciona, aí a parte renal que não... Você sabe disso. Vai, você é uma reação em uma cadeia. Aí você não consegue mais ter massa muscular. Aí a parede, é o rim que não funciona, começa a ter aquelas barrigas que os antigos falavam, barriga d'água, né? Você vai parar, que são ascíticas, você vai parar no hospital, é todo mês tendo que fazer punção. É que essas coisas não são divulgadas, Sim. mas isso está aumentando no hospital. Então, acho que o recado, assim, para falar desse aspecto é bom, vai te ajudar, é positivo, desde que você vá atrás, né, de um acompanhamento, de uma recomendação médica para fazer isso e saber que não é a coisa milagrosa.
Vai ser algo que vai te Mais ajudar, te importante. auxiliar. Da mesma forma que você vai precisar mudar o seu hábito alimentar, mudar o seu hábito do dia a dia de fazer uma atividade física, sim, é importante. Mesmo para quem não tem nenhum nível de obesidade, se você quiser envelhecer bem, Qualidade. Exato. porque assim, o que acontece? Qual que é um grande problema da velhice? A pessoa cai, quebra um osso, não recupera mais, não anda mais, Uma tal. fratura de fêmur é um Inferno. Uhum. praga para quem precisa para atividade física, para quem precisa de mobilidade. Então, E todos precisamos, exato. né? Assim, é muito, muito ruim você depender do outro. Exatamente. E uma outra questão também que a gente vê muito, eu percebo muito isso, com o uso desses medicamentos, e por isso também é muito importante. Então, assim, eu participei de vários eventos da área farmacêutica, da médica, que fala sobre isso. O que acontece com o teu intestino. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Porque se a gente for parar para pensar, se você para de comer, o seu intestino também para de funcionar. Sim. Só que o intestino, dependendo do tempo que você usa, se você não tem o funcionamento dele, se a motilidade dele não funciona, se você não tem absorção através dele, porque também atrapalha a absorção de nutrientes, ele começa a perder a funcionalidade dele. E ele pode te causar uma doença crônica. Inclusive, aumenta o índice de câncer, que a gente tem visto muito também. Exato. Em Ou, pacientes jovens, inclusive. como eu participei de um evento também, que os médicos falaram do ilho paralítico, que é quando realmente uma parte do intestino, que é Aposenta. responsável pela absorção, ela aposenta, ela para de funcionar. É. Aí você imagina uma pessoa jovem cujo Sem intestino intestino. não funciona. Até porque é uma das funções da medicação. A medicação, ela diminui como que ela Absorção. faz essa sensação de saciedade? Ela diminui a motilidade. Então, ela diminui o tempo de digestão, para que você tenha uma sensação de saciedade maior por um período maior. Só que pacientes que possuem, por exemplo, já uma constipação crônica, uma dificuldade de intestino, que é muito comum nas mulheres, por N motivos, e isso já piora em 15, tipo assim, a gente tá tendo quadros de pacientes que estão ficando 15, 20 dias sem evacuar, Caramba. sem ir ao banheiro. E hoje a gente já sabe muito disso. Porque que tá nós, comendo pouco. não só porque Também, porque não. diminui Também. a motilidade. Como ele tem a função cerebral para diminuir a motilidade mesmo, a digestão, para ele te dar um aumento de tempo de saciedade maior. O Porque conforme o alimento fica mais tempo no estômago. Mais tempo no estômago, mais tempo parado. Então, assim, o que ele digeria, um alimento que ele digeriria por 1 hora, ele tá levando 2 horas. Então, você tem essa coisa tipo, então, nossa, sabe aquela coisa? Não consigo hoje- mais nada agora. Tomei embaixado. Aham, Ou comi você, demais. você tive aquela sensação o dia inteiro, nossa, parece que eu comi um boi. Aham, Essa frase sim. é muito comum quando a gente. Nossa, mas eu comi só um pedacinho de um bife, já parece que é muito que as pessoas que usam a medicação têm a Sim. sensação, principalmente no começo. E isso é diminuição de motilidade e absorção. Essa mesma diminuição do estômago também acontece no intestino. Então, não é que você não só. Você está produzindo fezes. Então, isso que eu tô Mesmo pensando. não. Tá só parado no Só que ele intestino. está parado. Então, além de você não estar absorvendo o que você deveria, a função do intestino é a absorção de inúmeras coisas importantes, vitaminas, sais minerais, enfim, várias coisas. Você ainda está reabsorvendo agentes tóxicos. Então, E aí você imagina se a sua alimentação não é boa. Porque se você tem uma alimentação boa, com isso nutrientes. parado ali, porque é algo que vai fermentar, vai criar ali outros bactérias que não são micróbios, boas. Exatamente. Então você imagina, se a sua alimentação boa, você já pode ter esse tipo de perigoso. problema. Imagina se a sua alimentação não é Tipo boa. assim, já tô comendo pouco mesmo, então se eu comer uma fritura, um negocinho mais assim, tudo bem, né? Porque eu vou comer pouco. Porque tem essa processado. Porque tem essa Vou comer pouquinho história. mesmo, eu vou comer só o que é gostoso. Mas que eu tem gosto. isso, tem muita gente fazendo isso. Como tem essa questão da saciedade que é maior, então antes a pessoa estava acostumada a comer uma caixa de brigadeiro, Aham. né? Não, mas eu com 2 eu já tô satisfeita. Então só vai comer isso. Eu tô acostumada a comer o lanche. E tá emagrecendo, né? E tá E tá perdendo. comendo isso, tá emagrecendo. E tá emagrecendo. Tá, ó, Mas bom. a hora que você vai ver a parte basal dele tá ruim, a absorção Faz intestinal tá exame- Faz péssima, exame de sangue. não gabarita nada. Tá tudo ruim. Tá desnutrindo, né? Desnutrição, diminuição de absorção de vitaminas, cálcio, ferro, tudo ruim. Triglicérides Lá pra não cima. melhora, só aumenta, porque tem um fator genético muito grande. As estatinas todas altas. Então, é isso que a gente tem. Tem a parte estética, que é 90% onde as pessoas estão se Só olha apegando. isso.
Mas tem a parte saudável, a parte de saúde. Sim. Tá com qualidade? E evacuar é importante. Porque você tá eliminando coisas Que o organismo não quer mais, que o organismo não né? precisa ter lá dentro. Sim. Além de toda a dificuldade. Então, isso é muito importante a gente falar. Tem aumentado muito o índice de pacientes jovens. Chega no hospital pra gente, porque eles acabam passando pela equipe de cirurgia geral da emergência. A gente chega no hospital aqui de Jundiaí que eu trabalho, muito. Ai, doutora, eu tô há 15 dias sem evacuar. Mas eu falo nada. E aí, levam a casos de suboclusão. Que pode, inclusive, ser cirúrgico. Porque forma uma coisa que a gente chama... porque, na verdade, chama uma coisa que a gente forma como uma pedra. A gente chama isso de fecaloma. Você tem que quebrar isso. Porque se isso obstruir, aí começa aquela história. Entupiu, né? Não passa Aí nada. mistura com manjaro, aí toma um laxante por conta. Aí chega lá suando frio, porque o negócio, imagina, Tá forma uma entupido. rolha, Pô. o laxante tá brigando, Vai embora. o laxante brigando com a questão do intestino que tá funcionando pouco, laxante e uso crônico é um processo irritativo, aumenta os índices das doenças inflamatórias intestinais, então a coisa vai virando um ciclo vicioso, mas você tá magra. Sim. Tô feliz. Tô Por feliz. dentro tá pode, É. mas por fora tá linda. Beleza. Então, isso é muito importante. A gente tem visto hoje em dia quantos cânceres em pacientes jovens Uhum. do intestino. Adolescentes, né? Má alimentação, falta de controle, a Mas facilidade aí já não do estamos falando só de ultraprocessado. uso de medicamento. Não só de medicação, a Falando de alimentação junto. mas Mas com o uso da medicação, potencializa. isso se potencializa. Se tem histórico genético, então. E aí a gente tá vendo muito paciente passar mal e ficar ruim e ter sobreoclusão mesmo. Aí já lembrei de outra coisa aqui, que talvez a gente nem fale hoje, mas vale a pena a gente pensar em falar, em gravar um outro dia, que é da mudança na pirâmide alimentar, né? Que aconteceu recentemente aí, né? Na inversão lá, que a ingestão de proteína é o mais importante e ultraprocessado, essas coisas, não aparecia, né? Na verdade ele tem ali Um lugarzinho de fala bem distante. ele parece, aquela pirâmide, aquela inversão, ela parece uma coisa, mas na verdade ela é outra. É um assunto Tomar interessante de falar também, porque muitas vezes acontece isso, né? As pessoas, elas introduzem um assunto pra gente achando, querendo que aquilo pareça muito bom, mas no final das coisas, a hora que você vai avaliar, não é tão bom assim. E no caso dela... O consumo de carne tem que tomar muito cuidado. É marketing. É importante, Sim. é muito importante, Entra mas nas ele também modas. tem cuidados. Ele também tem cuidados. Entra na grande questão do modismo. Sim. Sabe aquela coisa assim? Aí vem o low carb, vem isso, vem aquilo. E assim, e hoje em dia, quem tá trabalhando com saúde, tá entendendo cada vez mais que a alimentação, a melhor alimentação que tem, sabe qual que é? Aquela das nossas avós. Sim. Comprava legumes na feira, comia sua carninha, sua gordurinha, mas caminhavam, tinham Não, trabalhavam com esforço físico, né? Não ficava sentado o dia inteiro. Então, a alimentação é aquela coisa quanto mais fresca, mais natural e mais variada, Sim. é a melhor que tem. Mais descascar e menos desembrulhar. Exatamente. Eu acho que é importante a gente entender isso, assim, sabe? Tipo, e carne, por exemplo, a parte de proteína, ela é importante toda ela. Sim. A branca é importante, tem a sua função. A vermelha é São importante, tem a sua diferentes. função. Elas são completamente diferentes. Você não pode falar, você não pode mais comer carne vermelha. Pode, precisa, a não ser que você tenha, óbvio, de todas, né? indicações específicas, Sim, sim. alguma contraindicação, um processo de doença inflamatória intestinal, que é importante ser investigado, porque a carne vermelha ela acaba irritando mais do que absorvendo. Mas fora isso, quem não tem nenhuma contraindicação, nenhuma doença de base, é um pouquinho de tudo. Sim. Equilíbrio, né? O equilíbrio Você faz tem que parte. aproveitar final de semana. Eu brinco muito, não dá pra gente também viver a vida inteira Não. com uma folha de alface e um quarto de tomate. Sim. Porque senão a gente surta. Ah, não, por isso que eu falo que a nutrição, isso eu Isso é converso muito muito importante. com as pessoas, né? Por exemplo, as pessoas me procuram e falam, mas quais os planos que você oferece? Então, qual é o seu objetivo? Por quê? Às vezes o objetivo da pessoa, ela fala assim, eu quero saber como eu estou hoje. Tá bom. Rapidamente eu consigo passar para você. Mas a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, eu quero ter qualidade de vida. Tá bom. Aí você tem pega uma pessoa de 30, 40 anos. Essa pessoa tem hábitos de vida de 30, 40 anos. Você não vai mudar os hábitos dela, você vai melhorar os hábitos. Só que você pensa, coisas que você come há tantos anos, que o seu corpo já está acostumado, você não vai poder tirar, ou você não vai poder reduzir completamente, porque isso vai mexer com o seu psicológico também. Sim. E você pode gerar outros problemas, como, por exemplo, uma compulsão alimentar. Então,
a nutrição, ela é um tratamento. É um tratamento a longo prazo. Pro resto da vida. Exato. Então, assim, você tem que fazer um acompanhamento para ver como que você está, se você está melhorando, fazer pequenas mudanças. E isso eu vejo muito, que nem, por exemplo, você, outros pacientes também, que a gente vai vendo que conforme vai passando o tempo, 6 meses, 8 meses de tratamento, 1 ano, você pega lá, às vezes, mais natural. Às vezes a gente nem percebe. A hora que eu faço uma comparação do dia de hoje com 1 ano, por exemplo, 6 meses atrás, a pessoa fala, nossa, eu nem imaginava isso. Às vezes não mudou nem o peso, mas a composição corporal. Que é mais você importante, ganhou mais né? massa magra, perdeu gordura, você diminuiu a possibilidade de ficar doente, de ter ali substância inflamatória no teu corpo, você melhorou teu sono, sua qualidade de vida, Sim. consegue Disposição. hoje disposição, consegue fazer uma atividade física, melhorou carga, por exemplo, em atividade física. Isso tudo é aos poucos, devagar, que você vai galgando ali aos pouquinhos na sua E vai vida. virando natural, né? Natural. Hoje eu vejo que as escolhas já começam... É meio que automático, não parece que eu tô seguindo uma dieta. Sim. Porque eu brinco com a Tati, assim, não, agora já que meio é Virou assim. hábito. É assim, tipo, né? Estamos acertando horários e ajeitando as coisas, mas o básico, depois de 1 ano já quase com ela, já meio que tá sendo meio que comum, assim. Sim. É, Já virou o dia a dia, tá incorporado. dia a dia. O uso do Mounjaro foi por uma necessidade que eu precisava operar, precisava ter essa perda porque eu mexi com a tireoide, mas é o que mesmo que eu disse pra ela, né? Mas a ideia é sempre eu tô de olho para que isso não seja assim, ele é uma ajuda. Não pode ser tirar uma dependência. Mas eu quero reduzir doses e depois isso quero que se torne qualidade. E aquela preocupação, eu prefiro perder. O ideal, eu sempre falo para os pacientes também, o ideal é que você perca 10 quilos em 1 ano. Lentamente, mas só que esses 10 efetivamente, nunca né? vão voltar. Exato. Você pode é o mais ter importante. certeza. A gente vai variar, principalmente Sim. mulher, por causa de hormônio, a gente sabe que menopausa ajuda. Questão de retenção na mulher é um pouco diferente, tudo isso, mas a variação sempre vai ser muito pouca. Não é aquela coisa que você E vai... você sabe que você deu uma saidinha, né? No outro dia você já... Opa, vamos dar uma, né? Compensação, eu acho que isso é importante. O nosso corpo, ele se acostuma com novos hábitos, né? Então eu falo para um indivíduo treinado, uma pessoa que treina, né? Uma pessoa que faz uma atividade física constante, uma pessoa que tem uma alimentação adequada, ela vai comer um pouco mais hoje, final de ano, por exemplo, que a gente passou, eu falo, a maioria dos meus pacientes não tem problema em ganho de peso. A maioria que acontece é o quê? Às vezes perde um pouco de massa porque deixa de treinar, acaba comendo um pouquinho menos de proteína, mas ganho de peso, de gordura, e às vezes a pessoa ela já chega assim, nossa, vamos ver o tamanho do prejuízo. É aquela história, né, que agora tá na hora de a gente buscar o balde que a gente jogou longe. Exatamente. Aí você vai ver, mas, não tem estrago, não tem, assim, um problema tão grande. Hoje mesmo você ainda falou, nossa! Eu achei ainda que eu falei assim, olha, porque eu fiz uma combinação comigo. Falei, eu vou ficar o final de ano sem um Mounjaro para testar, para entender como vai ser isso, como minha cabeça vai funcionar, né? Porque eu já estava do pós-operatório, já estou com o hormônio da tireoide também já mais regular, né? Porque eu estou fazendo a substituição completa. Falei, vamos ver como vai ser, né? Para eu entender também como que é esse processo. Para mim, que é o que, como a gente fala, é individual, isso é muito de cada um. Eu falei, nossa, eu vou chegar na consulta da Kátia, vai ser só de lá. Porque final de ano, realmente, eu comi um negocinho a mais, aquela coisa de, né, tomo um champanhezinho, nananã. Eu falei, aí a Kátia falou, Kelly, você perdeu mais 4, inclusive. Sem Mounjaro. E sem mexer na massa magra. Mas é que eu falei, também tem a questão do biotipo. O meu biotipo tem essa facilidade. Não dá para comparar os meus resultados com uma pessoa que tem dificuldade em ganhar massa magra, por exemplo. Metabolismo, um monte de coisa, metabolismo, forma de absorção, por isso que a coisa tem que ser acompanhada. Né? Eu tô há 1 ano com isso. Há 1 ano eu tô aprendendo a fazer isso tornar natural. Então os pacientes têm que ter essa questão, entender. Então isso foi legal porque eu falei, poxa, então não é uma questão mais de... Eu vou ter que entender agora qual que vai ser a função do Mounjaro na minha vida. Vou ver os exames de diabetes, a parte de glicemia, conversar com o endócrino, que é um especialista nessa área, porque eu brinco muito, tem hora que a gente tem que ser médico e tem hora que você tem que ser o paciente. E saber ouvir, né? Exatamente.
Então, vou ter que entender com ele também. Isso para mim vai ser uma boa indicação. De repente, manter uma dose baixa, mas de manutenção, até por causa dessas outras doenças, que são as indicações ideais do pulmonar, né? Então, isso é um processo. As pessoas têm que entender que isso é importante. Faz diferença no uso da medicação. Faz diferença na sua qualidade. De como você vai lidar com isso. É isso aí, gente. Então, assim, ó, pra gente resumir também, né? Já conversamos bastante coisa. Tudo fica muita informação. Tudo pode ser bom, desde que usado com consciência, com acompanhamento, da maneira correta, por tempo determinado. Então, tudo pode ser útil e pode ser bem-vindo e te ajudar, te auxiliar a acelerar um processo ou dar aquela start, né, daquele pontapé inicial. Animada, né? Para dar, estimular, consegui, já tô com 5 quilos a menos, só tô com 10 quilos a menos, já tô com mais... Por exemplo, uma pessoa que não consegue nem levantar da cadeira, por exemplo, você conseguir, né, tirar 10, 20 quilos ali, poxa, já muda completamente a vida da pessoa, já consegue fazer uma caminhada, exatamente. Então, assim, tem aplicações que, nossa, são maravilhosas. Sim. O grande risco, o grande problema é o uso indiscriminado, sem acompanhamento, sem nada, que, na verdade, pode até te dar um resultado visualmente legal, mas internamente você não sabe o que está acontecendo no seu organismo. E talvez você só vai descobrir isso muito lá na frente, no momento que já está irreversível e que o prejuízo é muito alto. Será que vale a pena? E lembrando que são medicações novas, então a gente não sabe. Não tem muito histórico. Como serão daqui 10, 15 anos da observação, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Exatamente. Então, sabendo que, né, você vai usar, se você usar um acompanhamento e tal, não mudou nada, os exames estão todos bem, e aí você para, porque você já atingiu o seu objetivo, e aí você mudou os seus hábitos, está se alimentando bem, está fazendo atividade física constantemente, as chances de você ter uma vida saudável, qualidade de vida, envelhecimento perfeito, né, é muito alta. Mesmo que venha descobrir lá na frente, tem um efeito colateralzinho, mas você usou um pouquinho só você sabe. Exato. Beleza. Muitas vezes a gente vai trabalhar exatamente nisso, já pensando numa um possível problema que possa ser causado. Então a gente vai tentar se antecipar para que isso não ocorra. Então o acompanhamento, tanto médico quanto nutricional, ele vai tentar prevenir você de um possível problema que possa dar depois. Futuro. Exatamente. Pensando sempre na tua qualidade de vida. E no individual, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que cada entender. Um é cada um. Tem que individualizar, não adianta, gente. O que é bom pra mim, eu sempre falo muito assim para os pacientes assim, ó, o mesmo tratamento para uma mesma doença, ela tem efeitos completamente diferentes nos indivíduos. Então, o que é bom pra mim, o que eu uso como tratamento, não vai ser necessariamente ser a mesma coisa para você. A sua absorção vai ser diferente. Tratar uma gripe é diferente de paciente para paciente. Então, isso tem que ter muito claro. As pessoas têm que entender isso. Mas as pessoas pegam assim, o meu vizinho aqui tomou. Nossa, olha como ele tá bem. Tá ótimo. O que você fez, né? O que você fez? Isso é para tudo, né? Para tudo. Legal. Então, última consideração do pessoal que quer emagrecer, que quer usar um medicamento e tal, o que você recomendaria de final e suas considerações? Olha, eu basicamente, o que a gente comentou aqui, né, resumidamente, procure por um profissional, um médico, e procure por um nutricionista, para que você tenha um acompanhamento adequado de como você deve começar essa introdução, né, você manter e fazer o desmame, você não vai passar o resto da sua vida. Então, assim, nós temos justamente a preparação para poder te ajudar do início ao fim do processo, para que você não tenha problemas futuros e nem intercorrências ali no meio, né? Então, procure por um profissional, tanto médico quanto nutricionista, para ele poder fazer esse acompanhamento. Deixar nas mãos dele a incumbência justamente de poder te proteger, né, o máximo que a gente puder, de possíveis problemas que possam vir causar aí, ou essas medicações. Aproveitando, colocando mais um profissional no caminho. Psicólogo é muito importante? Muito. A gente não falou em nenhum momento, mas me deu esse... Eu até ia falar, eu acho que são 3 grandes áreas que precisam ser vistas, né? É o corpo, a mente e o coração.
Eu acho que a emoção que vem vindo da alma, da questão. Acho que, graças a Deus, hoje em dia a gente tem falado muito sobre isso, entendendo que não existe mais uma dissociação entre cabeça, psicológico, emoção, da parte física. Sim. Hoje, pelo contrário, as coisas estão andando muito juntas. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Eu venho de uma formação ainda, uma formação um pouco mais antiga, onde a gente dividia o paciente por doenças. Então, assim, ele tem uma hepatopatia, então é um problema de fígado, tem um problema do coração. Então, você desmembrava o ser humano. Eu acho que hoje em dia a gente tem conversado muito mais de que não é uma coisa só, né? Sistema, entender por que as pessoas buscam a rapidez na qualidade de resultados. Então, o psicológico, eu acho que, assim, ele é importantíssimo. Porque você não consegue mudar hábitos se você não mudar a cabeça. Tudo tá na mente. Então, essas duas coisas têm que andar junto. Tem que estar junto. A gente tem que entender e não podemos desmembrar. Sim, né? concordo plenamente. Eu acho que hoje eu, como médica, eu tento, óbvio, eu trabalho em algumas áreas diferentes, mas que nem, por exemplo, em consultório, a ideia é olhar por o todo. Então, hoje a gente sabe que você precisa perder peso, nós vamos fazer todo um esquema, uma rotina, um protocolo, mas você já tentou para pensar qual que é o seu gatilho? Tem que analisar o Por ambiente, que você vai buscar isso? Porque isso é uma coisa que eu também me questionava nessa busca. Sim. Entender onde que estava essa questão. Hoje eu já consigo entender. Uhum. Eu tô aqui, mas eu tô procurando isso aqui, mas é por esse refúgio. Não é porque eu preciso. Aí você vai atacar a causa. Você vai na causa, consequência. Então, acho que é muito importante. Eu acho que é um conjunto de ajuda. É um conjunto de situações. A gente precisa do nutricionista, precisa do colega médico, que trabalhe muito nisso. Eu hoje tive a oportunidade de estar conversando sobre isso, mas fui estudar, porque não é, como eu disse, na minha área. Mas tem colegas extremamente habilitados para fazer isso. Né? É importante ter alguém que sabe o que está fazendo. Exatamente, não vai pegar um aventureiro por aí. Porque também nós estamos tendo muita formação de tipo, agora todo mundo é nutrólogo, então eu faço pesquisa, né? Olhe, procure, né? A internet está aí para isso. Pessoas que generalizam muito, faz tudo igual para todo mundo, presta atenção, que as coisas essa tipo de situação tem que ser individualizada, e terapia é maravilhoso. Todo mundo devia ter o seu. Ninguém perde pra fazer. Só ganha. Eu acho que isso é importantíssimo. Então é isso. Agradecer a presença, a audiência de vocês. Se você gostou, já clica no curtir. Encaminha para alguém que você acha que esse conteúdo vai fazer sentido. Alguém que está querendo emagrecer, está pensando em usar, mas não sabe como, né? Quer usar as ferramentas, aí, os medicamentos, o Ozempic, Mounjaro, ou qualquer coisa que assim a pessoa esteja pensando, de repente pode ser útil, pode ajudar alguém a ter uma qualidade de vida melhor. E é isso aí, né? Vamos buscar ter uma vida descomunal, que é uma vida fora do comum. É isso que a gente tá buscando o tempo todo. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. E até uma próxima. Valeu, gente.